Fala, exploradores! Bem-vindos ao canal onde vocês vão ouvir as histórias mais arrepiantes e sinistras que vocês já imaginaram. Hoje eu vou contar uma história que vai deixar vocês de cabelo em pé. Então prepara o coração e fica até o final, porque a coisa vai ficar feia. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Agora vamos nessa. Era uma terça-feira qualquer dessas bem comuns que a gente só quer que acabe logo. Eu estava na parada de ônibus em pleno centro do Rio de Janeiro, depois de um dia longo e cansativo de trabalho. As ruas estavam cheias de gente apressada, cada um mais estressado que o outro. Já era por volta das 5:30 da tarde e a parada estava lotada, como sempre. Todo mundo com aquela cara de quem só quer chegar em casa e esticar as pernas. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de um laranja avermelhado, e o ar estava abafado, típico do verão carioca. Eu estava suando, impaciente, olhando para o relógio e desejando que o ônibus chegasse logo. Meu celular estava sem bateria, então eu não tinha como matar o tempo mexendo nele. Tudo que eu podia fazer era observar as pessoas ao meu redor e esperar. Finalmente, o ônibus que eu estava esperando apareceu no horizonte. Era um daqueles bem velhos, quase uma relíquia, com pintura desbotada e barulhos que pareciam vir de todos os cantos. A tarifa estava mais barata do que o normal e quem usa transporte público sabe que qualquer economia é bem-vinda. Sem pensar duas vezes, embarquei. Logo de cara, percebi que o ônibus tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo e metal enferrujado. Aquele tipo de cheiro que gruda nas narinas e parece que nunca mais vai sair. Mas o que realmente me chamou a atenção foram os passageiros. Todos eram idosos e a maioria parecia estar perdida em seus próprios pensamentos, sem interagir uns com os outros. Achei meio esquisito, mas sabe como é, fim de dia, a gente só quer chegar logo. Escolhi um assento no meio do ônibus, perto da janela. Me esparramei no banco e soltei um suspiro aliviado. Pelo menos tinha conseguido um lugar para sentar. O ônibus deu partida e eu comecei a observar a cidade lá fora, enquanto tentava relaxar. Os vendedores ambulantes passavam apressados, oferecendo de tudo, desde pipoca a carregadores de celular. Os motoristas de carros ao nosso lado pareciam estar em suas próprias bolhas, muitos com as janelas fechadas e ar-condicionado ligado enquanto escutavam suas músicas ou conversavam ao telefone. A vida continuava normalmente do lado de fora, mas dentro do ônibus, algo não parecia certo. Depois de alguns minutos, comecei a notar que o ônibus estava avançando muito devagar. O tráfego estava pesado, claro, mas parecia que o veículo estava sendo sugado para trás. Era uma sensação esquisita, como se o tempo estivesse desacelerando para nós, mas não para o resto do mundo. Conforme o ônibus seguia seu trajeto, comecei a notar algo estranho. O tempo parecia passar de um jeito esquisito. Às vezes parecia que a gente estava andando a passos de tartaruga, e outras vezes era como se o ônibus estivesse voando pelas ruas. Tentei ignorar a sensação, achando que era só cansaço acumulado. Decidi dar uma olhada ao redor e observei melhor os outros passageiros. Todos continuavam quietos, olhando para a frente. Ninguém parecia estar acompanhando o tempo ou o trajeto. Era como se estivessem em transe. Uma sensação de desconforto começou a se instalar em mim. Depois de um tempo, resolvi que era hora de descer. Apertei o botão para sinalizar a parada, mas para minha surpresa nada aconteceu. O ônibus continuou seguindo seu caminho sem nem dar sinal de que ia parar. Levantei-me e fui até a porta traseira, mas antes que eu pudesse apertar o botão novamente, senti um frio na espinha. O frio na espinha não era só por causa do ar-condicionado. Era aquele tipo de arrepio que a gente sente quando sabe que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que é. Fiquei parado ali, na porta do ônibus, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para os outros passageiros de novo e eles continuavam imóveis, como estátuas. Com licença, eu disse para uma senhora que estava sentada perto da porta. A senhora sabe se esse ônibus está fazendo todas as paradas? Ela me olhou com um olhar vazio, sem realmente me ver. Não respondeu. Apenas virou a cabeça lentamente para frente novamente. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. Voltei para o meu assento tentando pensar no que fazer. A cada minuto que passava, a sensação de que algo estava muito errado só aumentava.
Tentei ligar o celular para ver se conseguia algum sinal ou chamar um táxi, mas ele estava completamente sem bateria. Sem outra opção, decidi tentar descer na próxima parada. Quando o ônibus finalmente parou, levantei-me rapidamente e fui em direção à porta. Apertei o botão de novo, mas nada aconteceu. A porta não abriu e o ônibus começou a se mover novamente. "Ei, motorista!" gritei. "A porta está quebrada." O motorista não respondeu, parecia que ele nem tinha me ouvido. O desespero começou a tomar conta de mim. Sentei-me de novo, tentando pensar em outra solução. Talvez se eu falasse com outro passageiro, alguém poderia me ajudar. "Senhor, o senhor sabe se esse ônibus está com algum problema?" Perguntei a um homem idoso sentado ao meu lado. Ele me olhou de relance, seus olhos cheios de uma tristeza inexplicável, e depois voltou a olhar para frente sem dizer uma palavra. Aquilo me deu um nó no estômago. Algo definitivamente não estava certo. O tempo continuava a passar de um jeito estranho. Olhei pela janela e percebi que não reconhecia mais o bairro. Era como se tivéssemos entrado em uma parte da cidade que eu nunca tinha visto antes. Os prédios estavam em ruínas, as ruas desertas. Um frio tomou conta de mim, um medo profundo que eu não conseguia explicar. "Preciso sair daqui", pensei. "Isso não está certo." Levantei-me de novo e fui até a porta da frente. Tentei falar com o motorista mais uma vez. "Por favor, você pode me deixar descer? Acho que peguei o ônibus errado." Ele nem sequer virou a cabeça. Continuou olhando para a frente, suas mãos segurando o volante com força. O desespero começou a se transformar em pânico. Voltei para o meu assento, sentindo meu coração bater forte no peito. Cada vez que eu tentava sair do ônibus, acabava de volta ao meu lugar, como se estivesse preso em um ciclo sem fim. A sensação de desespero aumentava a cada tentativa falha. Olhei para as minhas mãos e vi que estavam começando a enrugar. Meu corpo doía, como se eu estivesse envelhecendo rapidamente. O desespero começou a se transformar em pânico. Cada vez que eu olhava para minhas mãos, elas estavam mais velhas. Minhas costas doíam, meus joelhos estavam fracos. Eu sabia que precisava sair daquele ônibus, mas cada tentativa me levava de volta ao meu assento. Os outros passageiros continuavam indiferentes, como se nada estivesse acontecendo. Eu gritei por ajuda, mas ninguém respondeu. Meus gritos ecoavam no ônibus vazio. O desespero tomou conta de mim. Eu estava preso e o tempo estava correndo contra mim. Cada segundo que passava, eu envelhecia mais. Meu corpo estava se deteriorando rapidamente e a sensação de impotência era esmagadora. Tentei mais uma vez, com todas as minhas forças, levantar e sair. Cheguei à porta, mas antes que pudesse tocá-la, senti uma dor aguda no meu peito. Caí de joelhos, ofegante. Olhei para minhas mãos, agora completamente enrugadas e fracas. Eu estava perdendo a batalha contra o tempo. Eu já não sabia mais o que fazer. A cada tentativa de escapar, parecia que o ônibus me puxava de volta, prendendo-me no meu assento. Minha mente estava começando a se embaralhar, a confundir o que era real com o que parecia um pesadelo. Olhei novamente ao redor, tentando encontrar alguma pista, algum sinal que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. "Isso deve ser um sonho", murmurei para mim mesmo, tentando encontrar algum conforto na ideia de que logo eu iria acordar. Mas o ônibus, o cheiro, os passageiros, tudo era tão real. Levantei-me novamente, desta vez com mais cuidado, tentando não fazer movimentos bruscos. Fui até a frente do ônibus, determinado a falar com o motorista de qualquer maneira. "Por favor, você pode me ouvir? Eu preciso descer", implorei, minha voz trêmula com a urgência. O motorista permaneceu impassível, seus olhos fixos na estrada à frente. Era como se ele fosse uma parte do ônibus, um autômato, sem qualquer sinal de vida ou empatia. Voltei ao meu assento, mais uma vez derrotado. O que estava acontecendo? Por que ninguém me respondia? O medo estava se transformando em pânico. Meus pensamentos estavam cada vez mais confusos e eu podia sentir meu corpo envelhecendo rapidamente. Olhei novamente para minhas mãos. Estavam ainda mais enrugadas, com veias saltadas e manchas escuras. Minhas costas doíam como nunca antes, e meus joelhos pareciam prestes a ceder a qualquer momento. Isso não pode estar acontecendo, pensei, mas a realidade estava me forçando a aceitar o impossível.
Levantei-me de novo, dessa vez me apoiando nos bancos para manter o equilíbrio. A cada passo sentia minhas forças diminuírem, precisava sair dali de qualquer jeito. "Alguém, por favor, me ajude", gritei, minha voz ecoando pelo ônibus vazio. Os outros passageiros continuavam imóveis, ignorando completamente meus apelos. Senti um nó se formar no estômago, uma mistura de desespero e resignação. Estava sozinho naquele pesadelo. Caminhei até a porta traseira novamente, decidido a forçar minha saída. Apertei o botão repetidamente, mas a porta não se mexeu. Tentei puxar a maçaneta com todas as minhas forças, mas era inútil. O ônibus parecia determinado a me manter prisioneiro. Desisti de gritar e comecei a pensar em outras maneiras de sair. Talvez uma janela? Olhei em volta, procurando uma janela que pudesse abrir, mas todas pareciam trancadas. O desespero estava me consumindo. Olhei para o fundo do ônibus e vi uma senhora idosa, a mesma que havia ignorado minha pergunta antes. Decidi tentar mais uma vez. Me aproximei dela e perguntei, minha voz agora um sussurro desesperado: "Por favor, a senhora sabe como sair daqui?" Ela levantou os olhos lentamente, fixando-os em mim. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda, uma tristeza que parecia carregar o peso dos anos. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Apenas um suspiro pesado, como se cada palavra fosse um esforço monumental. "Você não pode sair", disse ela finalmente, sua voz fraca e trêmula. "Estamos todos presos." As palavras dela bateram em mim como um soco no estômago. Presos? Como assim? Eu recuei, sentindo o peso daquelas palavras. Será que todos ali estavam vivendo o mesmo pesadelo que eu? Olhei ao redor novamente. Cada rosto parecia mais abatido, mais envelhecido do que antes. Era como se o próprio tempo estivesse sugando a vida de todos nós. Tentei processar o que a senhora havia dito, mas minha mente estava em um turbilhão. "Não pode ser", murmurei para mim mesmo. "Eu tenho que sair daqui." Com uma última tentativa desesperada, caminhei até a frente do ônibus, desta vez determinado a fazer o motorista parar. Puxei com força o braço do motorista, tentando chamar sua atenção. "Pare este ônibus, eu preciso descer", gritei, mas ele nem piscou. Era como se eu fosse invisível. Minhas forças estavam se esvaindo rapidamente e senti minhas pernas cederem. Caí no chão do ônibus, meu corpo completamente exausto. Foi então que percebi que meu reflexo na janela ao lado do motorista não era o mesmo. O rosto que me olhava de volta estava envelhecido, cheio de rugas e marcas do tempo. Era um rosto que eu mal reconhecia. "Meu Deus", sussurrei, a realização finalmente me atingindo. Estava preso naquele ônibus, condenado a envelhecer eternamente, sem esperança de escapar. Meu pânico estava crescendo. A cada tentativa de escapar, parecia que o ônibus me puxava de volta, prendendo-me no meu assento. Minha mente estava começando a se embaralhar, a confundir o que era real com o que parecia um pesadelo. Olhei novamente ao redor, tentando encontrar alguma pista, algum sinal que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. "Isso deve ser um sonho", murmurei para mim mesmo, tentando encontrar algum conforto na ideia de que logo eu iria acordar. Mas o ônibus, o cheiro, os passageiros, tudo era tão real. Levantei-me novamente, desta vez com mais cuidado, tentando não fazer movimentos bruscos. Fui até a frente do ônibus, determinado a falar com o motorista de qualquer maneira. "Por favor, você pode me ouvir? Eu preciso descer", implorei, minha voz trêmula com a urgência. O motorista permaneceu impassível, seus olhos fixos na estrada à frente. Era como se ele fosse uma parte do ônibus, um autômato, sem qualquer sinal de vida ou empatia. Voltei ao meu assento, mais uma vez derrotado. O que estava acontecendo? Por que ninguém me respondia? O medo estava se transformando em pânico. Meus pensamentos estavam cada vez mais confusos, e eu podia sentir meu corpo envelhecendo rapidamente. Olhei novamente para minhas mãos. Estavam ainda mais enrugadas, com veias saltadas e manchas escuras. Minhas costas doíam como nunca antes e meus joelhos pareciam prestes a ceder a qualquer momento. Isso não pode estar acontecendo, pensei, mas a realidade estava me forçando a aceitar o impossível. Levantei-me de novo, dessa vez me apoiando nos bancos para manter o equilíbrio.
A cada passo sentia minhas forças diminuírem. Precisava sair dali de qualquer jeito. "Alguém, por favor, me ajude", gritei, minha voz ecoando pelo ônibus vazio. Os outros passageiros continuavam imóveis, ignorando completamente meus apelos. Senti um nó se formar no estômago, uma mistura de desespero e resignação. Estava sozinho naquele pesadelo. Caminhei até a porta traseira novamente, decidido a forçar minha saída. Apertei o botão repetidamente, mas a porta não se mexeu. Tentei puxar a maçaneta com todas as minhas forças, mas era inútil. O ônibus parecia determinado a me manter prisioneiro. Desisti de gritar e comecei a pensar em outras maneiras de sair. Talvez uma janela? Olhei em volta procurando uma janela que pudesse abrir, mas todas pareciam trancadas. O desespero estava me consumindo. Olhei para o fundo do ônibus e vi uma senhora idosa, a mesma que havia ignorado minha pergunta antes. Decidi tentar mais uma vez, me aproximei dela e perguntei, minha voz agora um sussurro desesperado. "Por favor, a senhora sabe como sair daqui?" Ela levantou os olhos lentamente, fixando-os em mim. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda, uma tristeza que parecia carregar o peso dos anos. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Apenas um suspiro pesado, como se cada palavra fosse um esforço monumental. "Você não pode sair", disse ela finalmente, sua voz fraca e trêmula. "Estamos todos presos." As palavras dela bateram em mim como um soco no estômago. "Presos? Como assim?" Eu recuei, sentindo o peso daquelas palavras. Será que todos ali estavam vivendo o mesmo pesadelo que eu? Olhei ao redor novamente. Cada rosto parecia mais abatido, mais envelhecido do que antes. Era como se o próprio tempo estivesse sugando a vida de todos nós. Tentei processar o que a senhora havia dito, mas minha mente estava em um turbilhão. "Não pode ser", murmurei para mim mesmo. "Eu tenho que sair daqui." Com uma última tentativa desesperada, caminhei até a frente do ônibus, desta vez determinado a fazer o motorista parar. Puxei com força o braço do motorista, tentando chamar sua atenção. "Pare este ônibus, eu preciso descer", gritei, mas ele nem piscou. Era como se eu fosse invisível. Minhas forças estavam se esvaindo rapidamente e senti minhas pernas cederem. Caí no chão do ônibus, meu corpo completamente exausto. Foi então que percebi que meu reflexo na janela ao lado do motorista não era o mesmo. O rosto que me olhava de volta estava envelhecido, cheio de rugas e marcas do tempo. Era um rosto que eu mal reconhecia. "Meu Deus", sussurrei, a realização finalmente me atingindo. Estava preso naquele ônibus, condenado a envelhecer eternamente, sem esperança de escapar. Finalmente me resignei ao meu destino. Eu sabia que não conseguiria sair daquele ônibus. Estava preso em um ciclo de envelhecimento e desespero, sem fim à vista. Meus pensamentos começaram a se embaralhar e a realidade parecia se distorcer. A sensação de solidão era esmagadora. Eu estava sozinho naquele ônibus, condenado a envelhecer até a morte. Olhei ao redor uma última vez, tentando encontrar algum consolo nos rostos dos outros passageiros, mas tudo que vi foram expressões vazias, sem vida. Minha visão começou a ficar turva e meu corpo estava fraco demais para se mover. Aceitei meu destino, sabendo que nunca mais sairia daquele ônibus. Minha vida estava se esvaindo diante dos meus olhos e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Olhei mais uma vez para minhas mãos, agora completamente enrugadas e fracas, quase irreconhecíveis. As veias saltadas e as manchas escuras me lembravam de mãos que eu costumava ver em fotos antigas da minha avó. Sentei-me novamente com o corpo pesado e o espírito esmagado. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos e todos eles levavam a um único ponto. Estava preso naquele ônibus, condenado a envelhecer até a morte. Sentia meu coração apertado como se fosse explodir de tristeza e desespero. Comecei a relembrar momentos da minha vida como se estivesse assistindo a um filme antigo. Os dias de escola, as brincadeiras de infância, os primeiros amores, as conquistas e as derrotas. Cada lembrança parecia mais distante e inalcançável, como se pertencessem a outra vida. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto enrugado, e eu não tinha forças nem para enxugá-las. Enquanto eu estava imerso nas minhas lembranças, senti uma presença ao meu lado.
Era a mesma senhora idosa de antes. Ela se aproximou lentamente e segurou minha mão com uma suavidade que eu não esperava. Seus olhos tristes encontraram os meus e, por um momento, senti um estranho conforto. "Estamos todos presos aqui, meu filho", ela disse com voz suave, mas firme. "Aceitar o que está acontecendo é a única coisa que nos resta." "Mas por quê?", perguntei, minha voz trêmula. "Por que isso está acontecendo?" Ela balançou a cabeça como se não tivesse todas as respostas, mas ofereceu o melhor consolo que podia. "Às vezes a vida nos coloca em situações que não podemos entender. Tudo o que podemos fazer é encontrar um pouco de paz dentro de nós mesmos." As palavras dela ecoaram na minha mente e comecei a perceber a verdade nelas. Eu estava lutando contra algo que estava além do meu controle. O ônibus, o envelhecimento, o tempo que parecia se distorcer. Tudo isso estava fora do meu alcance. Eu precisava encontrar uma maneira de fazer as pazes com essa realidade. Lentamente comecei a respirar fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Olhei novamente para a senhora, que ainda segurava minha mão, e percebi que ela também estava buscando um pouco de conforto na nossa conexão. "Obrigado", disse com sinceridade. "Eu acho que preciso aceitar isso." Ela sorriu levemente, um sorriso cheio de compreensão e tristeza. "Nós todos estamos tentando fazer isso, meu filho." Enquanto eu tentava aceitar meu destino, algo inesperado aconteceu. O ônibus começou a desacelerar e, pela primeira vez, senti que estava chegando a algum lugar. Olhei pela janela e vi que estávamos nos aproximando de um terminal de ônibus. A luz do sol da manhã começava a iluminar o ambiente, trazendo um calor suave que contrastava com o frio metálico do ônibus. "Será que estamos chegando ao fim?", perguntei, minha voz cheia de esperança. "Talvez", respondeu a senhora. "Mas o que quer que aconteça, enfrentaremos juntos." Quando o ônibus parou, fiquei esperando que algo mais acontecesse. As portas finalmente se abriram e senti um impulso renovado para levantar-me. Com esforço, levantei-me do banco e, com a ajuda da senhora, caminhei até a porta. O ar fresco da manhã invadiu o ônibus e senti uma onda de alívio e renovação. Saí do ônibus e a senhora logo atrás de mim. Olhei ao redor e vi que os outros passageiros também estavam saindo, suas expressões ainda abatidas, mas agora com uma centelha de esperança. Ao pisar fora do ônibus, senti uma leveza que não sentia há muito tempo. O peso do desespero e do envelhecimento começou a se dissipar, e uma sensação de paz tomou conta de mim. Olhei para minhas mãos e, para minha surpresa, elas pareciam menos enrugadas, mais fortes. Era como se o simples ato de sair daquele ônibus tivesse restaurado uma parte de mim. A senhora ao meu lado sorriu novamente e, desta vez, seu sorriso era mais caloroso. "Encontramos a saída", disse ela. "Talvez isso seja um novo começo." Olhei ao redor, respirando fundo o ar fresco e sentindo uma nova esperança florescer dentro de mim. Estávamos livres. O pesadelo havia terminado. E aí, exploradores, gostaram da história? Se vocês curtiram, não esqueçam de dar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais histórias assustadoras como essa. E lembrem-se, da próxima vez que pegarem um ônibus, fiquem atentos. Nunca se sabe o que pode acontecer. Até a próxima.